Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Ricardo Barbosa, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, nossos ouvintes, nessa segunda-feira de carnaval, hein? É isso aí. Estamos aqui. Ainda estamos aqui. O ouvinte falou que esse é o nosso bloquinho de carnaval, né? Ainda estamos Não aqui. que legal, Agora, que legal. mesmo sendo meio metade aí do carnaval, tem muita gente que só consegue aproveitar um dia, 2 dias, tem gente que só consegue aproveitar a terça, então tem gente que está pegando a estrada hoje, tem gente que já está voltando hoje, que aproveitou só o final de semana. E eu sei que você tem umas dicas bem legais para a gente arrumar o porta-mala, não é isso, Ricardo? É verdade, Patrícia. O carnaval acabando, aí tem pessoas que estão voltando. E aí, quando vai arrumar a mala, é aquela coisa: vamos embora rapidinho, vamos arrumar isso aqui para não pegar trânsito, aquele monte de coisa, aquela criançada, família. E aí, alguns desavisados, devido a essa pressa, ele volta para casa para arrumar de maneira não muito adequada os seus pertences. E aí, o que acontece também? No período de carnaval, alguns acabam esquecendo de levar algumas coisas e acabam comprando lá na viagem. Tipo, cadeira de praia, sombrinha, uma boia para o filho. Vamos fazer um churrasco. Compra aquela churrasqueira e não quer deixar pelo meio do caminho. Vai aumentando o volume e vai aumentando o transporte, aí as coisas vão ter que colocar no carro, né? E aí lembrando que muito peso pode sacrificar a suspensão e desgastar até mesmo o sistema de freio. No entanto, é preciso ficar bem atento à maneira como se coloca essas peças no carro, perdão, essas malas, essas bagagens todas, para você não ser multado. O excesso de peso de transporte de mala no banco de trás e nas outras áreas de maneira irregular pode gerar multa, tá, Patrícia? Acaba gerando multa para o motorista. Então, é preciso ter alguns cuidados que nós vamos estar falando no dia de hoje. Em primeiro lugar, é preciso ficar bem claro que transportar qualquer volume não é ilegal, pode levar qualquer coisa, mas tem que ter cuidado para que você não tampe ali a visão do retrovisor. Esse é um cuidado que o motorista tem que ter, principalmente quando ele vai colocar ali as bagagens no banco de trás. Esse já é uma dica que nós vamos começar falando logo. Então vamos lá. Tampar, e olha o que a gente mais vê é o povo colocando, enche o porta-mala, aí em cima do porta-mala, lá de dentro do carro, coloca mais coisa naquela tampa que tem, né? É verdade. Se a bagagem for colocada no banco de trás e ultrapassar o limite de altura ali do banco, a ponto de prejudicar a visibilidade do condutor, o agente de trânsito ele pode considerar direção perigosa. Isso porque, além de prejudicar a visão, esses objetos podem causar um risco de acidente. Caso haja uma situação de uma frenagem brusca ou até mesmo uma colisão, por exemplo, as bagagens podem ser lançadas no condutor e nos passageiros. E aí é sempre que eu digo, as mochilas, as bolsas e demais objetos pequenos podem ser transportados do banco de trás, mas de maneira segura, ali nos pés, guardadas com segurança, nada solto, né? Hoje é muito comum as pessoas levarem essas garrafas de alumínio com água. Isso é um perigo, ela solta, e se houver uma colisão, uma frenagem, ela vira uma bomba. Por quê? O carro numa velocidade de 80 quilômetros, qualquer objeto solto no carro, ele pode ter um peso aumentado em até 80 vezes, causando ferimentos graves aos ocupantes e até mesmo ao motorista. Então tem que tomar muito cuidado com essas bagagens que são levadas na parte interna do carro de maneira solta. Pois é, porque o carro freia, mas os objetos continuam todos em movimento, né? E aí vai batendo em tudo que tiver pelo caminho. Exatamente. Na cabeça do motorista, na cabeça do carona e por aí vai, né? E tem uma coisa que não está aqui no nosso texto, mas é interessante que a gente deve colocar, é o seguinte: a pessoa que não está com o cinto de segurança afivelado na traseira é um risco tremendo para o motorista e para o carona que está ali na frente. Essa pessoa solta, ela vai impulsionar e vai ser projetada no acidente e vai ser jogada no banco da frente. Primeiro que ela vai botar as mãos, né? A cabeça dela vai ser projetada, ela vai ter um peso, uma bomba que vai ser projetada de trás para frente, fora o airbag que vem de frente, da frente do carro
para o peito do motorista. Então é muito perigoso. A pessoa não pode andar numa viagem longa, e nem aqui dentro de Vitória, mas uma viagem mais longa, se houver um acidente a 80, 100 quilômetros por hora, uma pessoa solta, sem o cinto de segurança ali atrás. Então você que motorista, você, o carona que está ali ao lado do motorista, por favor, vamos colocar o cinto aí atrás, que eu estou correndo risco de vida se acontecer alguma coisa em qualquer outro tipo de batida. Ele pode ser projetado com uma força muito grande, vezes multiplicada a velocidade que está sendo transitado aquele carro. Tem carro sedã, né? Nos carros sedã, o porta-malas ele tá meio que independente, digamos assim, né, do carro. Só se você às vezes abaixar os bancos, né, de trás é que você consegue ter acesso. Agora, nos carros que são hatch, tem essa tampa, né, que a gente falou mais cedo, ali mais ou menos na altura da cabeça do passageiro, do banco de trás, que se você tira aquilo ali, você vê o que está no porta-mala. Pode andar sem aquela tampa, porque eu já vi malas, objetos que são mais altos, e aí eles tiram a tampa e aqui o objeto aparece ali, né? No banco de trás. Muito bom, Patrícia. Esse é o problema. Você pode ser multado se essas bagagens acabarem tampando a visão ali do motorista em relação ao retrovisor. Se ele for parado em uma blitz, ou até mesmo ele passar por algum lugar e a pessoa, o guarda de trânsito perceber que aquilo ali está ultrapassando, deixando a visão inadequada ou tampando a visão, ele vai ser multado, e isso dá 5 pontos na carteira. É uma multa grave, né? É infração grave e 5 pontos na carteira. Mesmo que não esteja tampando a visão, tem que ter aquela tampa em cima, Ricardo? Não necessariamente. Tá. A tampa ali, ela funciona como você colocar alguma coisa leve, um travesseiro, talvez, uma coisa baixa, um livro, alguma coisa simples, nada muito complicado. Mas, vamos supor, você tem que fazer um transporte aqui em Vitória, uma coisa que não vá tampar a visão, e precisa subir talvez uns 4, 5 dedos, 10 centímetros, que não ultrapasse a visão, não há problema nenhum. Às vezes, para poder acomodar e fechar a tampa, aquele bagagito ele atrapalha. Às vezes, uma alça de uma bolsa, um detalhe de uma caixa de ferramenta que você está levando, um carrinho de bebê, aquilo atrapalha. Então, você tira aquele bagagito, coloca no banco, né, no banco ali traseiro, e você consegue levar. Isso não vai atrapalhar. Você dá mais mobilidade para levar as coisas dentro do carro, tirando aquele bagagito ali. Funciona bem. Agora, quando as malas não cabem no porta-mala, a pessoa precisa colocar na parte de cima do carro, no teto do carro. Muito bom. De acordo com o CONTRAN, esse transporte de carga, ela pode ser realizado tanto no porta-mala quanto nos suportes ali, que são chamados de bagageiro ou o próprio REC. Não há problema. Só que tem um detalhe. Essas cargas fixadas no bagageiro, ela não pode ultrapassar a altura de 50 centímetros. Geralmente, esse teto, também para os nossos ouvintes aqui entenderem, ele não pode ultrapassar um peso de 80 quilos. Ele suporta até 80 quilos. Bom, referência, um saco de cimento tem 50 quilos. Um saco de cimento mais alguma coisa, tá, pessoal? Então, as pessoas às vezes colocam muito peso, a gente já viu as pessoas colocarem muito peso, o suporte ali de adaptação ali não sustenta, ele se rompe um braço, ou ele quebra, ou ele amassa o teto, então tome cuidado. Você pode levar até 50 centímetros a bagagem. Agora, em relação às bicicletas, você também pode transportar, mas nesse caso, bicicleta pode ultrapassar os 50 centímetros. Então, essa regra é para aquelas caixas onde você vai lonar, você vai manter aquilo bem fechado ali, você está ocupando todo o bagageiro ali superior do teto, mas ali 50 centímetros. Mas eu tenho que levar 2 bicicletas, eu tenho um REC para bicicleta. Você vai lá, geralmente você tira a roda dianteira e trava as 2 bicicletas, ela ultrapassa, ela chega talvez a 80 centímetros. Isso não tem problema. Para bicicleta no teto pode, mas para bagagem até 50 centímetros
é o limite. Só lembra que você tem mais 80 centímetros de altura no seu carro, dependendo de onde você for passar, não passa, né? Boa, boa, boa. E o que que acontece, Patrícia? Olha só que interessante, que legal que você falou isso, me lembrou de algo assim de clientes. Ah, Ricardo, eu vinha, e aí a esposa, os filhos, vamos comer um McDonald's, vamos parar para almoçar naquela churrascaria, pai, vamos embora. E tinha uma garagem subterrânea. Ele não lembrou, minha amiga, ele não lembrou. Esqueceu, porque no nosso dia a dia, nós estamos andando de quê? Nós estamos andando aí para cima, para baixo, sem bagagem, sem nada, sem nada em cima do teto. Você esqueceu que você tinha uma bicicleta ali. Às vezes uma bicicleta cara, às vezes é um equipamento caro que você está transportando e tal, e aí o subsolo ali é um pouco baixo e não tem aquela placa de advertência. Aí você acabou estragando a bicicleta, estragou o bagageiro, estragou, consequentemente, o teto do seu carro. O prejuízo se torna grande. Então, transportar no teto precisa ter um cuidado muito grande. Outra coisa que também é interessante para os nossos ouvintes é dizer que o centro de gravidade do carro ele muda. A partir do momento que você coloca muito peso no teto, o centro de gravidade do carro ele fica mais instável e é necessário reduzir a velocidade, e quando você for fazer as curvas também tem que ter um pouco mais de cuidado, fora que o carro você vai sentir no pé ele mais pesado, porque ele tem uma barreira de vento ali que está segurando o carro. Então todo cuidado é pouco quando se trata de transportar alguma coisa no teto. É porque você muda a aerodinâmica do carro também, né? Porque Exatamente. até quando você coloca as malas separadas presas com cordas, você muda completamente. Agora tem umas caixas que você também consegue colocar no teto que elas já são meio curvadinhas, né? Acho que até Aerodinâmica, elas são extremamente apropriadas. O problema é que elas são um pouco mais caras, depois se torna um trambolho para você guardar isso aí. E hoje ninguém tem mais esses apartamentos, a grande maioria dos apartamentos são menores, você não tem onde guardar, você tem que acabar de botar na garagem ou em algum local. Mas para quem viaja, esse sistema onde ele tem uma aerodinâmica, ela é hermeticamente fechada, ela é muito boa, ela funciona bem, inclusive ela dá essa condição de melhorar a aerodinâmica do carro, você não tem tanto problema de você perder um pouco essa instabilidade do carro, né? Pergunta dos nossos ouvintes. Marcos Vinícius está aqui. Olha, vale usar aquelas redes de proteção? Isso ajuda? Eu vejo essas redinhas nas motos, mas existe para carro? Marcos, existe sim. Não é muito comum, porque geralmente as pessoas não acreditam muito naquilo, ele acaba utilizando corda. Então, quando você coloca alguma coisa no bagageiro, lá em cima, você vai e amarra e tem todo o cuidado. Inclusive, aproveitando a pergunta do Marcos, às vezes a pessoa está fazendo alguma outra coisa e pede para um colega amarrar, um primo, um filho, alguém, e está amarrando aquela... Você que vai dirigir, se certifique, vai lá e confere, porque se uma bagagem daquela cai, você que vai ser o responsável. Então deixa essa dica também. Você que está dirigindo, você vai começar a viagem, vai lá e você mesmo confere. Mesmo que foi um primo, um parente, um cunhado que amarrou tudo, você checa, vê se está tudo ok para poder seguir viagem. E a última aqui é do Renan. Esse rack que a gente coloca a bicicleta, pode colocar também malas ou ele tem que ser diferente? O rack de bicicleta, o superior, ele só dá, Renan, para bicicleta. Ele tem um equipamento apropriado onde vai fixar as bicicletas ali, o pneu da bicicleta e a estrutura dianteira da bicicleta. Ele é próprio para isso. Quando se trata do bicicleta lá atrás, também não dá para você colocar. Lembrando que para a bicicleta, quando você for transportar na tampa traseira, ela tem para uma, para duas, até para 3 bicicletas, mas não pode tampar a placa do carro, nem as iluminações ali. É necessário que você tenha também esse cuidado. Se certifique também de que essas bicicletas estão seguras. Já aconteceu de as pessoas transportarem e cai uma bicicleta, cai outra, então ela fica passando o pneu ali pelo asfalto porque ela tombou. Então tem que tomar todo o cuidado também no transporte, na tampa traseira do carro, através dos bagagitos de bicicleta. Obrigada mais uma vez, viu, Ricardo, por estar conosco aí no meio do carnaval, alertando os nossos ouvintes que muitas vezes estão indo ou voltando mesmo, né, da folia. É verdade. Eu é que agradeço. O programa Pit Stop deseja um bom retorno para esses nossos foliões que estão voltando ou pessoas que foram só para descansar,
voltando para suas casas. Que Deus abençoe a todos. Até semana que vem e um forte abraço!